Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte, estamos de volta com o programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos o nosso estudo no Evangelho de Lucas. Começamos esse capítulo recentemente e vamos hoje continuar o nosso estudo nos versos 26 a 38. É uma passagem longa e, como de costume, nós vamos dividi-la em duas partes. A primeira parte, então, você pode acompanhar comigo a leitura dos versos 26 a 33. Diz assim a bendita palavra de Deus. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada de certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Nós vemos nessa passagem, continuando o nosso estudo de Lucas, o relato do prenúncio, ou seja, do anúncio do nascimento de Jesus. Assim como um anjo anunciou a Isabel que ela teria um filho, melhor dizendo, anunciou a Zacarias que Isabel, sua esposa, teria um filho, assim também o mesmo anjo, Gabriel, foi até Nazaré, como diz o texto aqui no verso 26, para anunciar a Maria que ela também seria agraciada, seria abençoada com um filho. O texto começa dizendo no 6º mês, e a referência aqui é a da gravidez da própria Isabel, ou seja, é o 6º mês de gestação de Isabel, quando então o anjo Gabriel, o mesmo que anunciara a Zacarias o nascimento de João Batista, foi até a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, foi onde Jesus cresceu, não é? Jesus nasceu em Belém, mas ele cresceu em Nazaré. E o texto diz: ele foi a uma virgem desposada de certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Um versículo apenas, mas com tanta informação importante, e eu quero destrinchá-lo aqui uns momentos com você que me ouve. Primeiro, o fato de que ela era virgem. A palavra grega aqui, que traduz, ou que é equivalente a uma palavra hebraica que está presente lá no texto de Isaías, porque, claro, conforme foi profetizado lá no livro de Isaías, o nascimento de Jesus se daria exatamente como Gabriel aqui anuncia. A virgem era uma jovem, muito jovem. Maria tinha cerca de 16 anos de idade. A palavra grega, a palavra hebraica era partenos, a palavra grega era partenos e a palavra hebraica era aimá, ou almar, alguns traduzem assim, e representava uma virgem que jamais tinha sido tocada por homem, ou seja, ela realmente era uma jovem donzela, virgem, que não tinha tido qualquer contato, qualquer relacionamento íntimo com um homem. E justamente essa esposada aqui reflete isso, mas também reflete o fato de que ela estava num relacionamento tal com José,
de promessa. Ela estava aqui prometida para se casar, comprometida para se casar com José. Era costume naquele tempo que tanto homem quanto mulher se casassem muito jovens. E, em geral, a mulher era ainda mais jovem que o homem. Então, não é surpresa que Maria aqui tivesse cerca de 16 anos e que José, também jovem, tivesse Maria prometida para ele, para casamento, como era costume. Ocorre que esse relacionamento, como nós veremos mais adiante, só podia ser desfeito por meio de um divórcio. Tal era a promessa, tal era a ligação entre eles, né? Que somente se houvesse um divórcio que isso podia se desfazer. Sobre isso nós vamos ver um pouco mais adiante, quando estivermos em outro trecho do Evangelho de Lucas aqui. No momento, nós vemos que ela é informada, é anunciado dela que era uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi. Isso é importante, porque Jesus era descendente de Davi. Isso também era conforme a profecia de Isaías. Ele seria um descendente, porque a promessa a Davi é que o rei, o Messias, viria da casa de Davi. Por isso aqui a promessa então se cumpre, porque José era descendente do rei Davi. A virgem, como o texto diz, chamava-se Maria. Verso 28, então, continua o texto: entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ele faz um cumprimento que demonstra o fato de que ela era agraciada, de que ela era favorecida. Essa expressão aqui nos remete ao fato de que ela era agraciada por Deus, favorecida por Deus. Certamente, tanto José quanto Maria, assim como Zacarias e Isabel, eram pessoas justas, pessoas tementes a Deus. Maria certamente era uma menina justa diante de Deus, e por isso o texto diz que ela era favorecida. Aliás, o texto diz que ela era muito favorecida. O Senhor é contigo, o Senhor está com você, você é preciosa, você é abençoada. Foi isso que o anjo quis dizer. O texto continua e ela então, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Certamente ela ficou atemorizada, porque o anjo, ou a visão daquele anjo, a visão de Gabriel, era uma visão extraordinária. Gabriel devia ser um anjo de luz, certamente, e aquela visão do anjo deve tê-la deixado atordoada, apreensiva, assustada. Por isso Gabriel diz: não temas, não tenha medo, Maria. Foi o que Gabriel disse a ela. E aí Gabriel então diz a que veio, faz o anúncio. Verso 31: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Nós não sabemos com certeza, mas eu tenho uma suspeita de que o anjo, ao anunciar para Maria, não falou em grego. O texto está registrado em grego por Lucas, porque o grego é a língua do Novo Testamento, mas eu creio que o anjo ou deve ter falado em hebraico ou em aramaico, que era a língua materna de Maria. Assim, quando o anjo anunciou o nome de Jesus, ela imediatamente teria reconhecido o seu significado, porque o nome Jesus, Yeshua, que vem do hebraico,
significa Ele é salvação. Então o anjo diz que ela vai dar à luz um filho e ela vai então chamar o seu nome de Jesus é salvação, Jeová é salvação, Jesus. Esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O anjo anuncia que ele será divino e que ele será considerado Filho de Deus, não é? Imagine que tremendo privilégio Maria teve ao ouvir essa notícia. Ele será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Certamente ela sabia que seu futuro esposo, José, era descendente de Davi. Certamente também Maria conhecia a promessa de que o Messias seria descendente de Davi, e ela certamente aqui se pôs a pensar em tudo isso que estava a ouvir. E o anjo simplesmente confirma tudo que certamente estava em seu coração. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Maria certamente estava extasiada com essa promessa e ouve de forma atônita, mas com um coração de fé, como nós veremos mais adiante. Ela ouve aquilo que o anjo anuncia. Ele será um rei, ele vai reinar. Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, porque é filho de José e descendente de Davi, também será um descendente de Davi. Mas Maria certamente ficou atônita, apreensiva com tudo aquilo, procurando raciocinar, tal como acontece conosco quando ouvimos algo que nos surpreende, algo que nos traz surpresa. Imediatamente nos pomos a pensar, a refletir, talvez pensando em nossa própria mente, o cenário, né, que se apresenta a nós, pensando ali de forma rápida, como vai se dar essas coisas. E o anjo continua dizendo que ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, ou seja, sobre Israel, e o seu reinado não terá fim. O que Gabriel estava aqui anunciando é que Jesus iria cumprir uma promessa feita a longa data, há muito tempo. Ele seria o rei que viria, ele seria o Messias. Ele estava anunciando a Maria que esse seu filho seria o cumprimento da promessa que havia sido feita há muito tempo. Muitas notícias aqui, muitas boas novas para Maria, muita informação contida nesse pequeno trecho do texto, e nós vamos continuar a ver a reação de Maria e vamos continuar a ver a interação do anjo Gabriel com ela acerca de tudo que ele está anunciando. Mas isso somente no nosso próximo encontro. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.